quem faz retiro comigo sabe que eu sempre começo chamando atenção para alguns pontos. Eu sempre chamo atenção para duas palavras. Eu agora aumentei uma, viu? A primeira palavra é desacelerar. A primeira palavra, desacelerar, é como que uma orientação para a nossa vida interior, já que corremos muito, lutamos muito, não paramos. A velocidade das relações, a velocidade dos resultados, a velocidade nos projetos de vida, a velocidade na comunicação. Quando a gente fala com alguém, manda uma mensagem, um zap, que a pessoa vê e não responde, o sangue da gente já ferve, não é? O nervoso já sobe e a gente já fica com raiva. Antigamente a gente falava através de carta que chegava a cada 15 dias, 20 dias, um mês, não é? Imagine. E hoje a gente manda mensagem no WhatsApp, a pessoa vê, não responde, a gente fica com ódio mortal, porque aquela pessoa não me colocou como centro da vida dela, não é? Então entrar na experiência justamente do desacelerar, nessa experiência de desacelerar, é buscar ficar atenta ao que está acontecendo dentro do meu interior. Se eu quero aprofundar a minha experiência espiritual, se eu quero aprofundar a minha experiência de Deus, eu preciso estar atento ao que acontece dentro. Uma segunda palavra, que eu acho que ela é fundamental, é leveza. A leveza, ela é fundamental e é a segunda palavra para quem quer fazer uma boa experiência de Deus, principalmente no mundo que a gente vive. Se a primeira é desacelerar, eu sou convidado a um ritmo novo. E como é que eu vou experimentar esse ritmo novo? Com leveza. Porque a vida pesa muito. As decisões, as missões, as relações, os trabalhos. E nós corremos muito. E não sentimos o quanto a vida começa a pesar. Ou nos acostumamos a fazer a mesma coisa sem sentido, porque não desaceleramos. Ou então, nós vamos carregando pesados fardos nas costas, no coração, nos sentidos, nos afetos, e não paramos, não desaceleramos para perceber o que está acontecendo comigo. Então, o desacelerar e a leveza estão para a atenção. Ter uma vida espiritual ativa, a partir da oração pessoal, a partir da escuta da palavra de Deus, significa, primeiro, guardar um tempo especial para essa atitude. Segundo, colocar a minha vida num ritmo novo, numa atitude nova que é de leveza. Terceiro, focar a atenção naquilo que eu estou fazendo. Então, se eu estou no retiro, eu estou no retiro. Se eu estou no trabalho, eu estou no trabalho. Se eu estou, na família, com a família, eu estou com minha família. Se eu estou na universidade, se eu estou me divertindo, se eu estou descansando, então eu devo estar de uma forma inteira. E aqui está, talvez, o grande problema da nossa sociedade atual, é que resiste a um passo menor, porque tudo é rápido, veloz, tudo é pesado, angustiante, e vai degradando as nossas relações, a nossa relação com a outra pessoa e, inclusive, com Deus, com o sagrado. Por quê? Porque tudo é pesado, tudo dói. E ainda mais porque a gente não sabe sequer o que a gente comeu no almoço de ontem. Que a atenção, ela significa dizer que há alguma coisa desfocada na minha vida. E quanto mais desfocado, mais pesado será e mais agitado eu ficarei. O próprio uso da tecnologia, ele nos causa esses três problemas. A pressa, o peso, a dispersão. Então, fazer uma experiência espiritual hoje, na realidade, na sociedade atual, pede justamente silêncio e paciência. Por quê? Porque eu não posso entrar numa experiência espiritual, numa experiência de retiro, numa experiência de oração pessoal, numa experiência de discernimento, se eu não utilizo esses dois pontos. O silêncio, ele é fundamental. E a paciência também. Por quê? Porque quando a gente silencia, quando a gente tira a atenção do que tá me angustiando todo instante e coloca a atenção na palavra de Deus em Jesus, a gente começa a entrar
em lugares e experiências interiores da nossa vida que nós não estamos acostumados a colocar o foco. Por isso a importância de a gente sair de casa e vir para uma casa de retiro. Porque se a gente continua em casa, a gente não tem essa condição de olhar para a nossa vida com um olhar, que eu digo sempre, de salvação. Quando eu venho rezar a minha vida como ela está, o que Deus quer para mim, o que Deus quer de mim, é porque eu estou querendo, na verdade, escutar o que Deus quer. E isso é uma experiência de salvação. Qual é a nossa condenação nos dias atuais? A pressa, o peso, a angústia, a dispersão. Isso é a nossa condenação. Porque o silêncio não faz parte da nossa vida. A todo instante a gente está escutando música, a gente está falando, a gente está assistindo televisão, está com o rádio ligado, está com o computador utilizando, está usando o celular, está lendo, está fazendo um monte de coisa e a gente não percebe, não coloca atenção no que está acontecendo dentro. E esse é o grande problema da nossa humanidade hoje. Uma humanidade extremamente dispersa, ansiosa, depressiva, angustiada e apressada. E aí a gente quer resultados rápidos e a gente não quer uma experiência de salvação. A gente quer simplesmente uma experiência de Deus que resolva a nossa vida, que bote ordem na nossa vida. Mas a gente quer como se fosse na inteligência artificial. A gente diz assim, um texto sobre a vida espiritual no século XXI. Vai aparecer um texto maravilhoso, mas não vai resolver a sua vida. Por quê? Porque não é uma experiência. O Papa Francisco falava muito da palavra processo. Ou seja, ele dizia, é preciso viver processos, fazer processos, iniciar processos. Por quê? Justamente porque o processo tem um início, tem um meio e tem um fim. Aqui a gente está falando de tempo. A gente começa uma experiência, mas a gente não sabe até quando, ou quando, onde vai terminar. O importante é iniciar o processo. Então, iniciar uma experiência espiritual é entrar na dinâmica do Espírito. É entrar no processo do Espírito. É fazer uma experiência de atenção e colocar a atenção no Espírito. E não em mim mesmo, me fechar em mim mesmo. Ficar olhando para mim mesmo, para o meu eu. Não, não é isso. É para o Espírito. É o Espírito que vai agir em mim, na minha vida. Então aqui está o que a gente vai apontar, o que eu aponto hoje, para que a nossa experiência de Deus ela possa ser mais robusta e mais consciente, ou seja, o que eu estou buscando para a minha vida interior, o que eu estou buscando para a minha vida espiritual, e até mesmo, eu arriscaria dizer, até aqui, como eu cheguei até aqui, o que eu fiz da minha vida espiritual até agora, porque sinceramente, é importante que seja dito, rezar nem sempre é ter uma vida espiritual. Isso aí Jesus já alertava. Quando a gente quiser falar com o Pai, a gente vai para o quarto, fecha a porta e ora. E não ficar repetindo as palavras. Claro que isso é uma grande metáfora para a nossa vida. Se eu quero fazer uma experiência de Deus que seja salvífica, eu preciso entrar na dinâmica da minha vida interior, no meu quarto interior, fechar a porta, e entrar em contato face a face, diretamente com esse Deus que quer falar comigo. Porque Ele tem uma proposta positiva para mim, para a minha vida interior. E eu não posso abrir mão dela. Devemos sempre buscar cada vez mais qualidade naquilo que estamos fazendo. Qualidade. Atenção. Qual a qualidade da minha oração? Qual a qualidade da minha vida espiritual? Qual a qualidade do meu trabalho, do meu serviço? Quando eu coloco a atenção no que eu estou fazendo, eu vou descobrir se eu estou rezando bem ou não, se a minha oração está afetando a minha vida ou não, se a minha oração está construindo de fato vida interior. Porque senão a vida da gente não passa de um monte de coisa que a gente faz malmente e que a gente vai se conformando em uma vida pesada, sem graça, sem motivação, justamente por causa da pressa. Chega um tempo em que a gente faz tudo, porque a gente está ainda com muita energia, muito gosto, muito desejo de projetos novos, de vida nova, de coisas novas. Chega um momento em que a gente diz, não tem mais tempo. E não dá tempo correr atrás do que perdeu, do que ficou para trás. E cada dia é uma alegria, é um sucesso e uma vitória. Só a mãe sei está viva. Se eu não percebo isso, se eu não faço esse afunilamento de perceber que precisamos entrar nessa dinâmica no processo, então a gente se perde. Então rezar é de fato, orar é de fato habitar este espaço que já trago dentro
este espaço que já me habita, mas eu preciso tomar consciência. Todo mundo tem o Espírito Santo, que é o Espírito quem age em nós, como diz São Paulo, com gemidos inefáveis, Romanos 8, né? Nós não sabemos orar como convém. É o Espírito quem vem em auxílio da nossa fraqueza, diz São Paulo. Eu acho isso fantástico. É o Espírito quem vem em auxílio da nossa fraqueza, pois não sabemos orar como convém. Quando a gente assume isso, ufa, já fica mais leve a nossa oração. Porque eu já sei que a minha atitude na oração é uma atitude passiva. A ação é de Deus, a ação é do Espírito. Se eu descubro isso, se eu faço essa experiência, já é fantástico, já será muito bonito para a minha vida interior, essa atitude de saber que eu preciso tomar consciência, experimentar com leveza aquele que já me habita, aquele que, como diria Papa Francisco, que se antecede e me surpreende, porque Deus chega primeiro em nossa própria casa, em nossa própria morada, em nossa própria vida. Que Jesus é a nossa orientação profunda, que o nosso ser, a nossa vida, ela deve estar totalmente voltada para Deus, e que é Ele a nossa orientação profunda, tanto que a gente não sabe nada, a gente não aprendeu nada, a gente não descobriu nada e a gente não percebeu nada do que deveria perceber. Por isso é fundamental fazer esse caminho, fazer essa experiência de conhecer internamente um Deus que entra nesse processo de desacelerar, de tornar a nossa vida mais leve e de colocar atenção nessa presença de Deus. Então, é preciso que tenhamos esta coragem, essa capacidade de fato, entrar neste processo. E fazer um retiro é isso. A palavra já diz. Eu vou me retirar. Eu vou sair da minha vida, do meu cotidiano, do meu espaço e vou para uma casa de retiro para escutar o Espírito em mim, para ouvir a voz de Deus, para saber o que Deus quer para a minha vida. Agora, percebam, isso não é matemática, 1 mais 1 igual a 2. A oração, ela não é óbvia. Quando a gente pensa que o caminho está feito, que a salvação está dada, que a gente sabe tudo, na verdade a gente nem descobriu ainda, né, por onde o Espírito pode soprar em nossa vida. E para isso não tem idade. Simone Weil vai dizer que a pura observação, ela é transformadora. Ou seja, observar, colocar a atenção, colocar a percepção sobre algum ponto da minha vida, sobre a palavra de Deus, sobre a minha história. O que eu não posso é passar pela minha vida sem colocar atenção, sem observar, sem refletir, sem aprofundar, sem eu dar nome aos bois, como nossas avós diziam, minha avó dizia, né? Depois o Pablo Dors, é um padre diocesano espanhol, eu gosto muito, ele diz assim, ó, veja que coisa linda: não há arma mais eficaz que a atenção. Não há arma mais eficaz que pode desatar alguns projetos, engrenar alguns projetos, senão a atenção. Eu posso passar minha vida toda correndo, eu posso passar minha vida toda carregando pesos, e pronto, e posso até ser feliz. Agora, realizado, pleno, vai ser a pessoa que colocar atenção naquilo que ela é, que ela está fazendo e que ela é chamada a ser. É uma arma poderosa. Por que que toda a sociedade nos quer acelerados, pesados, comprando, vendendo, trabalhando? Por quê? Porque quando eu paro para colocar a atenção, eu descubro que tudo isso aqui é vão. Trabalhar, 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 comprar, 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 consumir, 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 barulho, 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 tudo isso é vão. Principalmente para quem se diz seguidor de Jesus Cristo. É preciso, de verdade, como diria Santo Agostinho, em vez de ir para fora, é preciso voltar a entrar em ti mesmo. Volta a entrar em ti mesmo. É no coração do homem que habita a verdade, dizia Santo Agostinho. Se eu não percebo isso, eu fico flutuando ao redor de mim mesmo, da minha vida, e não entro no que é profundo. E não vou nunca saber o que Deus quer. E chega um momento da minha vida que eu vou me sentir simplesmente trabalhadora, trabalhador, e vou esquecer da essência da minha vida, de quem
eu sou para Deus. Então, eu gosto muito dessa frase que o Padre Adroaldo gosta de utilizar, que é mobilizar os sentidos. Mobilizar os sentidos. Ele diz, é preciso que a gente mobilize os nossos sentidos, porque eles são portas e janelas de entradas do mundo, das pessoas e da realidade. O mundo, o universo, as pessoas e a realidade entram em nossa vida a partir dos sentidos. Do olhar, do tocar, do ouvir, do saborear. Do saborear. Sabor tem a ver com sabedoria, tem a ver com sabor. Sabor tem a ver com sabedoria. Se eu não saboreio o meu retiro, a minha oração, se eu estou rezando a liturgia diária, é a liturgia diária. Se é a oração das leituras, é a oração das leituras. Se eu estou na missa, eu estou na missa. Se eu estou no retiro, eu estou no retiro. Se eu estou no exame de consciência, eu estou no exame de consciência. Se não, eu estou fazendo isso aqui, mas eu estou pensando no que vem depois. No que virá daqui a 15 dias. E eu não estou presente. Aquela realidade não me fala, não me diz nada, porque eu sou a pessoa mais dispersa do mundo. E aí não tem retiro que dê jeito. Não tem retiro que dê jeito. Eu não vou me converter. Por quê? Porque a minha vida, ela não é uma vida atenta. Atenta ao que está se passando em mim. Todos nós somos um mistério grandioso. Mas Deus tem sempre algo a revelar a respeito do mistério que nos habita. Por isso, os exercícios espirituais, eles partem do chão da nossa vida. A nossa vida vai ser este grande livro que vai sendo lido a partir do momento em que eu me ponho em oração. Quando eu me ponho em oração, a partir do Espírito Santo, a minha vida se abre para essa experiência profunda de Jesus Cristo. E a minha vida vai sendo agora olhada a partir deste novo, ou a nossa vida espiritual deve estar sempre orientada para esse encontro com o rosto de Deus. Amém.